Sabe quando a gente olha para um problema e a solução parece estar bem na nossa frente, óbvia, quase gritando? Pois é, hoje vamos mergulhar num caso que mostra por que, às vezes, essa solução óbvia pode ser a pior de todas. E a gente vai usar um princípio jurídico fascinante para nos guiar. A nossa história começa aqui, com este chalé. Pensa na situação. Ele está numa área que deveria ser de recuperação ambiental. A primeira coisa que vem à cabeça é: demole, simples, direto, resolve o problema. Certo? Bom, é aqui que as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Então vamos jogar essa pergunta no ar, uma pergunta que vai ser o fio da meada de toda a nossa conversa. E se essa ação, essa demolição que parece tão correta, for na verdade que causa o maior estrago? Para responder a isso, a gente precisa ir além da primeira impressão. Vamos investigar os detalhes desse caso e descobrir quais são os custos que não aparecem na superfície, os custos escondidos por trás dessa solução que parecia tão clara. E aqui, aqui os dados contam uma história completamente diferente. Um laudo técnico colocou os dois cenários lado a lado e o resultado é chocante. Demolir não só custa quase 4 vezes mais caro, como também cria uma avalanche de novos problemas ambientais. É o clássico caso em que o remédio parece ser muito, mas muito pior que a doença. Vamos parar um pouco nesse número: R$ 117 mil. Esse é o custo para demolir uma construção pequena e tentar recuperar o terreno. É um valor que faz a gente se perguntar sobre a eficiência disso tudo, né? Imagina o que daria para fazer com esse dinheiro em projetos de recuperação ambiental de verdade. E o custo, claro, não é só no bolso. A demolição geraria mais de 40 toneladas de entulho. 40 toneladas. Imagina o volume disso. É uma montanha de concreto, tijolo, telha, que precisa ir para algum lugar, precisa ser transportada, descartada. Isso nos leva a outro problema bem prático. Como é que se tira todo esse material de lá? As estradinhas de acesso já são super frágeis. O próprio laudo técnico e a Associação de Moradores da região alertam: o entra e sai de caminhão pesado simplesmente ia destruir as vias, ia isolar a comunidade. Ou seja, o remédio literalmente destruiria o caminho. E aí, como é que você resolve essa sinuca de bico? Quando a cura parece pior que a doença, o que a gente faz? A resposta está num conceito jurídico muito elegante e poderoso: o princípio da proporcionalidade. Basicamente, esse princípio é uma ferramenta para a gente tomar decisões racionais. Ele nos obriga a perguntar: a medida que estamos prestes a tomar é equilibrada? Ou estamos tentando resolver um problema delicado com um martelo gigante? É sobre ter bom senso. E para garantir esse bom senso, o princípio funciona como um filtro de 3 etapas. Primeiro, a adequação. A medida realmente serve para atingir o objetivo? Segundo, a necessidade. Não existe um outro jeito menos prejudicial de chegar no mesmo resultado? E por último, o mais importante, a proporcionalidade no sentido escrito. Colocando tudo na balança, os benefícios superam os prejuízos? Uma medida só é válida se passar por esses 3 testes. E olha, essa ideia não é nenhuma novidade. Na verdade, ela tem raízes bem fundas na história do pensamento ocidental, o que dá um peso e uma autoridade ainda maior para ela. A jornada dessa ideia é incrível. Começou lá como um conceito filosófico no Iluminismo, com a noção de que o poder do Estado precisa ter limites. Daí, virou lei na Prússia. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi parar na Constituição da Alemanha, e de lá se espalhou por toda a Europa como uma peça-chave na proteção dos direitos fundamentais. E essa busca por equilíbrio é antiga mesmo. O filósofo Cesare Beccaria, já em 1764, escreveu que precisava existir uma proporção entre os crimes e as punições. A noção de que a resposta a um problema precisa ser justa e não exagerada sempre esteve no centro do debate sobre como construir uma sociedade melhor. Ok, a teoria é ótima, a história é fascinante. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia, além do nosso caso do chalé? Bom, esse princípio é aplicado em todo tipo de situação. Vamos pegar um exemplo na área de impostos. Às vezes, para forçar uma empresa a pagar um tributo, o governo pode tomar medidas drásticas, como impedir o funcionamento do negócio. O que o Supremo Tribunal Federal tem feito é usar o princípio da proporcionalidade para barrar isso. O argumento é: essa medida é desproporcional. O Estado tem outros jeitos de cobrar o imposto sem precisar quebrar a empresa. É uma proteção contra o abuso de poder. Agora, vamos voltar para o nosso chalé e passar a demolição pelo nosso filtro de 3 etapas. Primeiro, adequação. Demolir ajuda a restaurar a área? Sim, ajuda. Limpa o terreno. Beleza. Passou no primeiro teste. Segundo, necessidade. É a forma menos prejudicial de fazer isso? Não. Claramente não.
Manter a construção e recuperar os outros 90% ao redor é uma alternativa muito menos danosa. Então falhou no segundo teste. E por fim, os benefícios de limpar aquele pedacinho de terra superam o custo gigante, o entulho, o impacto na comunidade? A resposta é um sonoro não. A medida falha feio nos 2 testes mais importantes. O que essa história toda ensina pra gente é que, em problemas complexos, essa obsessão pela solução perfeita, a solução preto no branco, pode levar a decisões terríveis. No final das contas, o princípio da proporcionalidade não é sobre achar a única resposta certa. É sobre encontrar a resposta mais inteligente, mais racional, mais equilibrada. É um escudo que nos protege contra o excesso, a irracionalidade e o abuso de poder, seja do Estado, seja de qualquer um. E isso todo nos deixa com uma reflexão, né? A história desse chalé é pequena, mas é um espelho de um desafio muito maior. A pergunta que fica é: em que outras áreas da vida, das políticas públicas, da nossa comunidade, a gente está insistindo na solução óbvia, mas que, na verdade, só cria mais problemas? Onde mais a gente está precisando urgentemente da sabedoria do equilíbrio?